Bom, meus amigos, vamos continuar o nosso trabalho aqui. Nós vamos relembrar o Jasper. Só relembrando, assim, quem está assistindo pela primeira vez o canal. Eu já falei isso no vídeo dos Changeman ali. Eu não sei o que eu fiz no computador. No computador não. No celular, se eu mexi em alguma configuração, se eu apertei um botão errado, eu não sei. Eu não sei mexer. E eu tenho que fazer os vídeos aqui. Ainda as imagens aqui de eu falando ali, elas estão com uma impressão de dar como se fosse um nevoeiro. Mas é um negócio no celular que eu não sei mexer. Mas enfim, vamos prosseguir. Nesse episódio do Jaspion, o Jaspion está andando ali por entre as estrelas, enfim. Tem uma hora que a Henri vai dar alimentação para ele, que é tipo como se fosse uma cápsula ali, enfim, que daí tá todos os nutrientes pro Jasper, enfim. E tem uma hora que a Mia tá observando as estrelas ali da janela do visor da nave. E de repente, o Jasper e o Henry estão ali cuidando da nutrição do Jasper. E de repente aparece o Satangos. E a Mia é a única que vê o Satangos. Mas não tem como a Mia falar. Porque a única coisa que ela fala é Mia, 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 Mia. A expressão dela é isso. Tá, daí ela vê, ela fica assustada, enfim. Logo depois dessa aparição do Satangos, que somente a Mia viu, a nave do Jaspion começa a passar por aqueles momentos, por assim dizer, vamos dizer assim, de instabilidade. E tá, eles caem lá numa estrela. Essa estrela é a estrela Rhodes, enfim. E aí tá, eles vão verificar ali o território dessa estrela, enfim. E tem uma hora que eles encontram um monstro gigante. Esse monstro gigante está vindo ali. E esse monstro gigante, na verdade, ele tá caindo. Imagina, tu humano, teu tamanho normal, e um monstro gigante. E ele tá tendo uma queda ali, ele cai com tudo. E na mão desse monstro, ali está um garoto, um menino. E o monstro cai. Enfim. Aí o garoto aparece ali, enfim. Daí ele pede assim, olha, salvem na Magderaz, enfim. Ele foi atingido por uma flecha venenosa. Sim, ele foi atingido por uma flecha venenosa. Esse é o motivo da queda do monstro. Ele está, na verdade, ali, flecha venenosa, óbvio. Eles fizeram aquilo para matá-lo. E aí o garoto diz, salvem na Magderaz, enfim. E aí o Jasper diz a Henri assim, Henri, pegue o antídoto. Ele está para morrer, enfim. Daí a Henri olha, não, mas olha o tamanho dessa fera aí, desse monstro aí. Nós não temos antídoto pra ele, enfim, claro, um monstro gigante. E aí o garoto fala, olha, só tem uma solução para ele, é nós pegarmos o fruto da vida, enfim, que isso pode dar vida na Magderaz, enfim, e só que para chegar nesse fruto da vida nós vamos ter que passar pelo Vale dos Ventos. E aí tá, o que o garoto fala pro Jasper? Olha, na Magderaz, os habitantes dessa cidade daqui não gostam de ir na Magderaz. Enfim, eles querem acabar com ele, enfim. E aí o garoto fala, não. O Jasper, ele fica assim, ele pergunta, mas qual é a tua relação com o monstro? Enfim, daí o garoto diz assim, o monstro é meu pai. Óbvio que não é pai, por assim dizer, geneticamente. Mas quando o garoto conta que quando os pais dele estavam viajando, a nave do pai deles teve um acidente e caiu naquela estrela. Os pais dele morreram e o garoto foi criado pelo monstro, pelo Namagteraz. Enfim, essa é a relação dele para com o monstro. E aí tá, o Jasper diz assim, não, então nós vamos atrás dessa fruta. E quando o Jasper tá indo, eles vão indo em direção ao lugar ali do Vale dos Ventos,
aparece a rainha daquela estrela, a Cleon. E aí ela diz assim, não vou deixar que você pegue o fruto da vida, enfim. Porque esse monstro aí é uma... É como se ela dissesse assim, é um pavor para nossa cidade, para nossa estrela aqui, ele já causou muita destruição, enfim. E aí o Jaspion diz, não, na Magderas o monstro é um ser pacífico, ele cuidou do garoto, enfim. E ou seja, o Jaspion diz pra Cleon assim, não, a culpa é do Satangos, enfim. Daí o Jaspion explica que ele traz a instabilidade, enfim, tornam as feras em seres incontroláveis. E a Cleon fica assim, Satangos, ela não conhece, ela não sabe quem é o Satangos, enfim. E aí o Jaspion ele vai avançar e há ali os, por assim dizer, integrantes, digamos assim, do exército da Cleon. E eles tentam impedir o Jaspion, mas o Jaspion, com facilidade, ele não está transformado, ele consegue se desvencilhar daqueles guerreiros da Cleon e daí eles seguem adiante. Tá. Num primeiro momento, eles estão indo, daí chegam ali na questão do Vale dos Ventos. E a Henri diz assim, olha, mas não há vento nenhum aqui. Até aquele momento ali, a caminhada pelo tão terrível Vale dos Ventos está tranquila. Mas aí acontece, ocorre uma ventania. E aí joga a Henri longe, a Mia longe, até o Jaspion. Ele sofre com o sopro daquele vento, enfim. Aí tem uma hora, daí a Henri fica, ela é um androide nela, se dá alguma pane nela, ela fica paralisada ali, enfim, o Jaspion ajeita a Henri, socorre a Mia, e aí ele diz assim, olha, tá difícil aqui, deixa que eu vou sozinho, enfim. E aí tá, o Jaspion prossegue a caminhada sozinho, e aí acontecem essas dificuldades aí dos ventos, enfim. Tem uma hora que, mais uma vez, dá os ventos, e tem uma hora que o Jaspion, ele avista a fruta, o garoto já tinha mostrado a fruta de longe, ó, tá lá no topo, enfim. E o Jaspion avista o fruto e ele vai. Só que daí aparecem, quando o Jaspion tá subindo pra pegar o fruto ali, tem uma hora que começa, eu vou usar o termo desmoronar, não sei se seria o termo certo, algumas pedras ali quando ele tá subindo pra pegar aquilo. E aí aparecem novamente integrantes ali do exército da Cleon. Só que dessa vez eles disparam contra o Jaspion. Eles usam armas. E aí tá, o Jaspion cai, enfim, depois ele se transforma e ele usa sua arma e revida contra os soldados da Cleon. Até aí tudo bem. Aí depois eles saem de cena, o Jaspion consegue chegar no fruto e ele pega o fruto, enfim. Aí tá. Depois o Jaspion volta, eles forçam na Magderas a comer aquele fruto, aparece ali no início o monstro chorando, enfim, aí o monstro não tem nem mais força pra ingerir o fruto, mas eles conseguem fazer com que ele coma, enfim. E aí a Henri diz assim, você tem esperança que essa fera gigante aí venha retomar seu fôlego ou reviver assim de certa forma? Tá. Quando eles estão na caverna ali, onde o garoto mora ali na caverna, o Jaspion ele tem uma sensibilidade com o garoto assim, ele pensa assim, o garoto tá na mesma situação que eu, ele foi criado pelo monstro. E aí qual é que é, aí tem talvez uma pequena correção do que eu falei, o Jaspion, a história do Jaspion, ele lembra assim, que quando os pais dele estavam viajando, os pais deles também tiveram um acidente com a nave, e ele ficou ali na estrela do Edinho, e aí ele passou a ser criado pelo Edinho e a viver com os animais. Então o Jaspion não é oriundo da estrela do Edinho. Talvez na série mesmo, talvez. Não deixei isso claro. Mas talvez ele seja um japonês que foi até a estrela de Edinho e aí sim, aí ele foi criado, enfim. Mas é só uma observação à parte. Tá. E o Jaspion tem essa sensibilidade com o garoto porque, na verdade, a história dele e do garoto, criado pelo monstro, o outro foi como viveu com os animais, é semelhante. E a perda dos pais. Tá. Tudo bem. O Namagderas, daí tá, ele comeu a fruta e depois o Namagderas, ele retoma o seu fôlego e aí ele começa
Não é que ele não morreu. Mas aí, enfim, começa a andar naturalmente, enfim, ele anda... Ele é um animal, mas ele anda sobre 2 pés ali, como se fosse... Ele... Enfim. E ele voltou a andar, recuperou seu fôlego e todo o garoto fica feliz. Namagreraz, Namagreraz, Namagreraz. Enfim, ele agradece ao Jaspion, enfim. E aí, em determinado momento, aparece o Satangos. O Satangos sempre vem, quando ele caminha, ali o solo treme, enfim. O Satangos, ele emite aquela sua energia sobre o Namagreraz. E aí, óbvio, ele tem capacidade de enfurecer os seres, transformá-los em seres incontroláveis. No que ele emite a sua energia sobre o Namagreraz, aí nasce um chifre no meio da testa do Namagreraz ali, enfim. E aí ele se torna um monstro furioso. E aí ele começa a atacar ali, a pisar no chão, no solo, contra o Jaspion e contra o garoto. Ele tá atacá-los. E o garoto diz assim, não, Namagreraz, não, Namagreraz, não, Namagreraz, não. Acalme-se, Namagreraz, acalme-se, Namagreraz, enfim. E não tem jeito, não tem solução. Tem uma hora que o Jaspion tenta, daí o Jaspion revestido da armadura, tenta acalmá-lo, mas o Namagreraz ataca o Jaspion e ele cospe fogo contra o Jaspion, enfim. No que ele está atacando o Jaspion ali, atacando o nosso raio, o Jaspion na condição normal. Aí a Cleon, lá na cidade, ela diz assim, preparem o raio antitérmico, é um termo assim, é um equipamento que eles já tinham preparado para esse tipo de situação que seria para eliminar o monstro. É como se fosse eles posicionam ali a antena, enfim, eu vou usar o termo antena, tá legal? E depois vão disparar o raio contra o monstro e vão eliminá-lo, enfim. Aí o que o Jaspion faz? Eles prepararam tudo ali e vão utilizar contra o monstro. O Jaspion pega, ele não consegue controlar um monstro ali na sua condição normal. Ele pega a sua moto Iron Space ou Alan Space, enfim, deixa lá como for. E ele vai até a cidade lá e fala pra Cleon, não, me deem tempo que eu vou conseguir acalmar na Namagreraz, enfim, porque a ideia deles ali, da Cleon já da rainha, é acabar com o monstro. Ela diz assim, não, me deem tempo que eu vou acalmar na Namagreraz. Eu preciso de tempo. E daí a Cleon diz assim, não, então cessem por enquanto, deem tempo a ele. E aí o Jaspion volta e depois ele pega o Garbin Tank ali, ele anda por debaixo da terra. E aí tem uma hora que ele usa o Garbin Tank, ele tenta de tudo acalmar o Namagreraz. E ele usa aquele Garbin Tank, ele tem tipo como se fosse umas... Vou usar o termo, umas broquinhas ali. E com aquelas brocas ali que ele perfura a terra, ele toca ali nos pés do Namagreraz, como se fosse fazer cosquinha nos pés do Namagreraz, assim, e tenta acalmar. O nosso Namagreraz tá virado naquela fera incontrolável. E aí o Namagreraz pisa, enfim. Não há como controlá-lo. Aí a solução sempre será o gigante guerreiro Dailion. E aí o Jaspion forma ali o gigante guerreiro Dailion. Enfim, há uma briga entre os dois ali. O Namagreraz, por mais que ele seja um animal ali, ele não anda em 4 patas ali, ele anda ereto, de pé, e o jeito que ele dá os golpes dele ali, os chutes, claro, isso é uma ficção, mas os chutes, até um pouco de soco ali, é como se ele fosse... Se ele andasse sobre duas pernas, como se ele fosse ali o Dailion, ou um, enfim, é o modo ali, né? Enfim, e aí o Namagreraz ataca o Dailion, dá os golpes nele ali, os chutes ficam bem nítidos ali, enfim. E ele apresenta sua resistência ali, enfim. O Dailion tenta enfrentá-lo, enfim. Mas aí tem uma hora, o Jaspion não pode de maneira nenhuma matar o Namagreraz, porque sabe do vínculo do garoto para com o monstro, enfim. E o quanto deixaria o garoto entristecido. E aí tá, ocorre essa luta ali, um golpeia o outro, enfim, e o Namagreraz tá incontrolável. Tem uma hora até sai
do peito do Dylion aquele raio que eu digo que é parecido com o raio do... Não é do Change Robô, do Grade 5. Enfim, sai aquele raio. E aí na hora do... Mesmo assim o Namagderass não se controla. E daí o Jaspion diz assim, bah, não tem jeito, enfim. E lembra que sempre quando o Dylion vence seus inimigos, ele dá aquele golpe, o golpe Dylion, que daí parece que ele vai pra frente assim. Eu uso sempre aquele termo, eu digo, parece que ele tá com uma rodinha nos pés e ele vai avançando e elimina os seus adversários. Nesse caso, o Dylion não dá esse golpe, mas ele dá o... Não sei qual é a expressão que aparece aqui nesse episódio, mas é como se fosse ali depois em umas outras episódios aparece o Dylion Kick. O Dylion avança e ele consegue com um chute derrubar, abater o Namagderass. Aí ele dá um chute. E aí o Namagderass está caído ali, enfim. Mas por que o Dylion deu esse chute? Claro, comandado pelo Jaspion. Porque se o Jaspion desse o golpe Dylion, ele eliminaria o Namagderass. E ele deu aquele golpe, o chute ali, pra não matar o monstro. Aí que o monstro ainda sobrevive. E tá, dito isso, depois que o Dylion deu esse chute, o monstro caiu ali. Daí no primeiro momento a impressão que se tem é... o monstro morreu, Namagderass. Mas na verdade o Jaspion calculou, ele não deu o golpe final para que o monstro não morresse. Depois o monstro, digamos assim, ele acorda, enfim. E aí ele volta ao normal. Acabou aquele efeito, digamos, se é que dá para dizer assim, que a queda do chute fez com que aquele efeito do Satangoso acabasse. E aí ele volta ali, pega o garoto, enfim. Aí o garoto fica todo feliz, agradece o Jaspion, enfim. E aí a Cleon faz com que cesse a ideia do... aquele posicionamento que eles tinham colocado do lança-raio ali, enfim. E cessa aquilo, porque eles tinham o maior pânico deles, o maior medo deles era o monstro atacar a cidade. Ela diz assim, esse monstro já foi um mal para a cidade, enfim, e principalmente quando ele está lutando contra o Jaspion, ela diz assim, chegou o momento, enfim, era hora de eliminar o Namagderass, enfim. Mas aí o Namagderass volta ao normal, a Cleon cessa a arma que ia acabar com o Namagderass, enfim. Ali o garoto fica feliz e o Jaspion se despede daquela estrela, enfim. Dessa vez o Dylion não usou o golpe, seu golpe, por assim dizer, fatal, e o Jaspion, usando da sua inteligência, resolveu um problema e deixou o garoto feliz. Enfim.